Ai, gente, tava me preparando para dormir. Já tinha feito várias coisas, tava relaxando. Aí o pai me diz assim, não, você vai contar um pouco mais. Eu falei, o quê? Eu? Olha a roupa que eu tô, olha o meu cabelo. Não vou não, você vai sim. Eu tinha lanchado, tava esperando para fazer a digestão, né? E aí me veio, ele me lembrou o Salmo 139. Aliás, é o Salmo todo, nem vou dizer o versículo mesmo, que isso é uma continuidade da parte 1, tá? Agora a parte 2, abrindo meu coração. E um dos versículos, eu não estou com a palavra de Deus agora comigo, que diz que não só a forma maravilhosa como nós fomos feitos, né? Mas que ele nos teceu ainda no ventre de nossa mãe. E só que numa outra tradução que eu conheço, diz assim que ele nos tricotou. Para aqueles que sabem sobre tricô, ou têm uma ideia sobre tricô, você está tricotando, eu até aprendi a tricotar. Você perdeu um pontinho, caiu, você tem que desmanchar tudo para tentar pegar aqueles pontos de novo. É um sufoco. E aquilo mexeu tanto no meu coração. E a gestação da minha mãe comigo foi muito, muito complicada. Ouvi dos meus pais, ouvi de familiares que nem era para eu estar aqui hoje. Para mim, toda a minha primavera, que eu chamo, né? Toda vez que eu faço aniversário, eu gosto muito de ler esse Salmo 139, mas também muitas vezes, mesmo não tendo primavera, eu gosto de voltar lá. Porque como eu me sinto tão assim pequena, tão inútil, ele mostra pra mim, o pai me mostra. Como é que eu cuidei de você no ventre da sua mãe? E aquilo me toca, sabe? Me toca profundamente. Tive muitos problemas quando eu era criança, de saúde. De uma parte da família sempre fui muito criticada, que eu sempre estava doente. Ah, coisas da vida, né? Ser humano. Então, continua a parte 2. Quando, depois daquele tempo todo que eu estava aqui no Brasil, morando com meus pais, também dava umas aulas particulares, né? Então, eu ia naquela pessoa, tal, eles marcavam horário.
E tudo bem, ia, dava aula. Ia a bancos, pagar boleto que às vezes meu pai pedia. Pra eu, dá pra você, já que você vai sair da aula, passa lá no banco, tudo bem, fazia tudo isso. E antes de eu voltar aqui pro Brasil, eu conheci um senhor. E a gente trabalhou junto. E no começo eu fiquei até meio desconfiada. Falei, esse cara aí não é muito macho não, sabe? Não tem nada contra isso. Tem a minha opinião, mas... Então, fica tranquilo. Porque naquela época eu tinha tanta raiva de homem que eu até me lembro falando com o meu pai, com o meu irmão, com o meu alemão, né, e meu irmão, dizendo assim, os únicos dois homens que eu confio nessa terra são vocês dois, o resto pra mim é uma porcaria, não vale nada. E comecei a trabalhar com esse senhor. Ele era casado também, só que de 42 anos de casado, 21 anos, já estava separado de cama e mesa. Então ele tinha o quarto dele e ela tinha o quarto dela. E às vezes tentava no carro, pá, batia a porta. E eu desabafava. E eu na maior porcaria da minha vida, tentando me livrar e dando conselho pra ele. Imagina só. Não, ele tem que persistir no casamento dele, etc e tal, blá, blá, blá. A gente foi ficando muito amigo. Não tinha mais nada além disso. Só que as pessoas, como todo ser humano, começaram a falar, né, que a gente estava tendo um caso. E aquilo repercutiu pro meu irmão, pros meus familiares aqui no Brasil. E foi uma das razões porque quiseram também me resgatar para voltar pro Brasil. Tudo bem. Voltei, como eu já disse anteriormente, fazia tudo que eu podia. E a gente se tornou muito amigo. Tanto que a gente trocava e-mail. Uma vez ou outra ele conseguia me ligar, mesmo estando duro. E me deu a notícia que ele tinha dado entrada no divórcio dele, porque ele já tinha, previamente, antes de me conhecer, já tinha dito para o filho mais velho dele de que não aguentava mais a situação. E que assim que o filho mais novo fizesse, né, já estivesse formado na faculdade, esse negócio todo, que ele ia encher o tanque do carro e aonde ele parasse ele ia ficar. Isso antes de me conhecer. A gente ficou muito amigo, a gente gostava de muita coisa junto e tal. Ele era uns 17 anos mais velho que eu. E a gente, aqui no Brasil, ele continuando lá. E a gente só batendo papo e tal. E quando eu tinha até alguma prova na escola, coisa assim, eu falava, não vou poder te escrever nada porque eu tenho que estudar, não sei o que e tal. E foi passando o tempo. E eu conversando com o alemão sobre isso.
Até que foi mais ou menos, se não me engano, ele mandou notícia que ele tinha se divorciado e que tinha conseguido vender a casa. Então, teve a repartição de bens, né? E aí ele enviou um e-mail pedindo permissão, se ele pudesse, que foi o sonho dele desde muito novo, ele perdeu os pais quando ele tinha uns 18, 19 anos. E, então ele sempre quis visitar a América Latina, não sabia por quê. E aí pediu permissão, porque ele nunca teve férias na vida. Pediu permissão. Queria pedir permissão aos meus pais se ele podia vir passar umas férias aqui. Aí falei com o alemão e tal. Passei o e-mail dele. O alemão disse que tudo bem. Passei o e-mail do alemão para ele. E os dois lá conversaram. O que foi tratado? O alemão virou para mim e falou assim, ó, tudo bem, ele pode vir, sem problema nenhum. Porém, contudo, todavia, quando ele chegar, se você ainda estiver ocupado com os seus estudos, você vai dar prioridade para os seus estudos. Não, com certeza. Tudo que eu tive desafio, né? Não vou jogar tudo fora. E foi assim. Ele chegou, aí tinha um lugarzinho para ele dormir. E eu estudando e ele metendo a mão na massa, né? Ajudando na casa e tudo mais. E não levou muito tempo. Ele me pediu um casamento. Eu olhei assim. Aí eu conversei com o alemão. Falei, caraca, o cara é 17 anos mais velho que eu. O que vai acontecer? O alemão olhou para mim e falou assim, bom, a tua avó também tinha a mesma diferença de idade que o teu avô. Então qual é o problema? Ninguém é eterno. Aí eu aceitei. Aí um dia de manhã, na mesa do café da manhã, eu estava lá, nós quatro, né? A minha mãe, o alemão, eu e ele. Ele levantou e, primeira vez na minha vida, com 43 anos na cara, que fui pedido em casamento. Ele pediu a bênção do alemão e da minha mãe. E naquele dia ficamos noivos. Nossa, meus pais. E ele era um cara muito divertido. Sabe, ele nunca tinha ruim. E ele queria ir no Corcovado e outros lugares, né? E depois de terminar meus exames finais, aí eu dei mais atenção, mas não deixei de dar atenção para minha família.
que eram os meus pais. E os animais, claro. Só que ele tinha comprado um negócio no nosso país de origem, que ele não era brasileiro. E ele tinha que voltar. Ele não podia ficar o tempo que a gente tinha planejado, né? Então, voltamos. Eu já tinha alugado o apartamento. Só que a gente tinha planejado de que as primeiras 2 semanas, pelo menos, como era final do ano, 2006, então até a gente organizar tudo, né? Que não tinha nada. Tinha só as malas dele e as minhas. E já casados. Aí chegou uma hora que eu falei pra ela, não é por nada não dá pra ficar aqui não. Na casa da tua filha. O clima tá muito tenso. Então, já que a gente tem um lugar, a gente tá pagando, vamos pra lá. Me lembro que isso foi, acho que foi dia 30 de dezembro. Ele, nossa, não tem nada. Assim, tudo bem. A gente vai começar. Ele tinha guardado um dinheiro para recomeçar a vida. Eu indo ou não, foi o que ele me disse. E a primeira coisa que ele falou, ó, minha esposa nunca vai dormir no chão de novo. Eu já dormi no chão. Muito tempo na minha vida. Então a primeira coisa foi, tinha uma loja perto do nosso apartamento que vendia colchões. E compramos o colchão, nossa, era maravilhoso. Era assim, uma coisa do outro mundo. E aí, nesse meio tempo, enquanto eles iam entregar, saímos para comprar pratos e algumas coisas que a gente precisava, né? Só para começar. E uma coisa que era essencial para nós dois era um CD player. Porque ele tinha muito CD, eu também tinha. E a gente começou assim. Eu me lembro que tinha um pessoal que a gente conhecia, levou um monte de cortina e pano e compramos pregadores e fomos pendurando tudo aquilo nas janelas para ninguém ver lá dentro. Olha, só sei que foi um barato aquele começo de vida. E como já era final de ano, muitas lojas não iam entregar geladeira, máquina de lavar, essas coisas todas. No final de tudo, nossa mobília toda, nós moramos lá 5 anos. E aos pouquinhos a gente foi construindo junto, né? Ele fazendo a parte dele, eu fazendo a minha, mas a gente sempre em conjunto. E foi incrível como é que o pai foi conectando tudo. Nós tínhamos comprado de segunda mão, o pessoal estava vendendo mobília de sala, e que a mesa do centro vinha com a mesa do centro, que era de vidro, e um tipo de cromo. Eu falei, bom, não é muito do meu gosto, né? Mas
nisso que a gente tá saindo para procurar outras coisas, fomos num outro lugar lá, que era mais distante. E a gente estava procurando umas mesinhas para colocar, né, nos cantos, entre um sofá e outro. E achamos uma coisa que ia ficar perfeita, também de vidro cromo. Era muito caro, compramos. Aí na volta a gente passamos por outro lugar, também era uma loja renomada, e vi uma estante que ia ser perfeita, cromo e vidro. E assim a gente começou a nossa vida. Só sei que em 5 anos reconstruímos tudo. E lembro que o meu irmão e a minha cunhada, que moravam, né, mais ou menos 2.000 quilômetros da onde eles moravam, eles foram nos visitar um dia. Eles estavam de passagem para ir para outro lugar. E eles pousaram lá uma noite. Olhou para mim e falou assim: nossa, você nunca na tua vida chegou a um tipo desse, de poder ter uma vida de qualidade. E pois é, né? O Pai nos abençoou. E foram muitas coisas assim, naqueles 5 anos. Eu encontrei pessoas, eu já tinha aprendido piano quando eu era pequena, comecei com 6 anos. Aí aos 8 teve um problema de saúde que esqueci tudo e depois tantos professores larguei. E nada, por acaso nessa vida, o que ele trabalhava, o sócio dele era tudo um instrumento musical. Tinha teclado lá. E estavam precisando de professora. Eu sentei lá e comecei a investigar e tal. Comecei a tocar algumas coisas. Eu tinha decorado, era muito boa de ouvido, né? E quando o sócio dele descobriu, eu quero que você dê aula. Assim, eu? Nem me lembro de nada. Não, vou te trazer uns livros, vai para casa e vai estudar. Eu para casa e tal. Mas, bom, quando chegou a primeira aula que estava marcada, cheguei a falar assim, não vou não, de jeito nenhum. No final, fui. Tremi que dava vara verde. E o número de alunos foi aumentando. Só que ele só me pagava metade. Eu conversando um dia com meu irmão falou assim, vem cá, você não começa a dar aula de casa? Assim, não tem grana para comprar o teclado. Você vai no brechó e lá perto de casa tinha muito brechó, assim, de qualidade mesmo. E vê se não tem um teclado, nem que seja assim, só para começar. Aí fui, deu tudo certo e tal. E avisei os alunos que eu estava dando aula que eu ia começar de casa. E todos eles pediram meu número de telefone e tal e vieram para mim. E assim comecei. Lógico, não fiquei muito popular, né? Com o tempo, outras coisas aconteceram que foi possível comprar um teclado assim, de qualidade mesmo, com stand, esse negócio todo.
e meus familiares aqui do Brasil me enviaram alguns livros, né? E eu saía umas lojas lá que eu cheguei a conhecer para comprar uns livros para poder ensinar as pessoas, porque eu queria agregar isso. Então, de segunda a sábado, quando tinha aluno, eu dava aula. A outra coisa que eu também fazia, eu aprendi com uma outra senhora, trabalhei em creche, crianças de 1 até uns 5 anos. Era um tipo de musicalização infantil, só que era um método totalmente diferente, que aqui no Brasil não existe. E eu queria implementar, mas não deu certo. E foi uma experiência muito legal, muito boa mesmo. E preparamos até um concerto final de ano, as crianças todas cantando, fazendo gestos. E cada música era um visual diferente, e as professoras me ajudaram muito. Foi um tempo que realmente foi muito bom. Até que a situação onde a gente morava começou a ficar meio esquisita, sabe? E ele, meu esposo naquela época, virou pra mim e falou assim, ó, o emprego o doutor não está muito seguro, porque ele já tinha mudado de emprego. E a situação aqui não está muito boa. Naquele tempo, em 2010, 2011, aqui no Brasil, estava bombando, né, o inglês, especialmente em certa área do Brasil. E meus pais tinham se mudado para essa área. Estavam sozinhos, já eram quase que 80 anos, já era perto, já era 80. E estavam morando sozinhos, não tinha ninguém. E ele amava aquele lugar, esse meu esposo. Ele amava, ele chegou a conhecer. Aí falou assim, eu sei que vai ser difícil, mas por que a gente não vende tudo aqui? A gente vai ficar com papai e mamãe, que ele adotou os meus pais, com o pai dele. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, o negócio é que você tem que, nem pense em ser machismo, ter machismo, né? Porque quem vai ter que meter a mão na massa, primeiramente, sindicar sou eu. Até você se legalizar, esse negócio todo. E não, tudo bem. Aí oramos, pedimos a decisão do pai. E a gente tinha acabado de comprar o carro. Isso começou a acontecer em janeiro. A gente comprou o carro em dezembro. Eu tirei fotos do carro e tal, e coloquei a venda e nós oramos. Falei assim, olha pai, se realmente o Senhor nos quer lá, é isso que o Senhor quer pra gente, então a primeira coisa que vai ser vendida é o carro. A gente acabou de comprar. Quem nos ajudou foi o meu irmão. A gente vai ter que repagá-lo, né? Aquilo que ele nos ajudou. Coloquei o anúncio na internet numa sexta. Na segunda-feira o carro foi vendido. Aí pegamos um bloco
escrevemos tudo, mas tudo que a gente tinha construído. E fomos verificando preços, e verificando os preços que a gente podia colocar. Naquele tempo só tinha, basicamente, para enviar, tinha o fax. Aí ele enviou o fax para muita gente. Só sei que, de vez em quando, eu recebi uma mensagem, um SMS, né? Ah, tal pessoa comprou isso. Tô levando dinheiro para buscar. E foi assim. Aí, chegou uma hora que a gente não tinha mais em casa. A gente tinha que desocupar onde estava morando, que não estava morando onde a gente começou a morar. E fomos para casa de uma nossa familiar por umas 2 semanas. Porque a gente tinha que desocupar onde estava morando. E depois disso, chegamos no Brasil, com a cara e com a coragem. Aí fomos, a nossa familiar foi nos buscar no aeroporto, depois nos levou onde nossos pais estavam morando, moramos com eles um tempo e logo regularizando tudo. E quem conseguiu o emprego primeiro fui eu. E a gente pedindo ao pai um lugar para a gente morar, que fosse perto dos nossos pais, né? No caso, socorro. E me lembro que eu estava tomando banho. Eu disse, ai pai, ele já buscou tanto, não achou nada. E isso devia ser julho. Chegamos em abril. E julho eu já tinha emprego. Eu estava tomando banho, eu estava fazendo um curso enquanto isso. E de repente o pai me falou assim, nesse Natal você vai passar no teu lugar. Eu levei um susto. Mas não, acho que eu que estou pensando isso. Mas deixei. Mal sabia eu que no começo de agosto a gente estava mudando para o nosso lugarzinho. Com coisas que estavam sobrando na casa. Estava lá no quartinho. Junto com as coisas que a gente tinha, algumas coisas que a gente tinha trazido, né? Nossos pais nos ajudaram muito, comprando o essencial que a gente precisava aqui. Para começar, a gente nem fogão tinha, não tinha geladeira, não tinha máquina de lavar. Foi outro desafio. No final, conseguimos devagarinho recompor a nossa vida. E como eu já disse, ele, quando conseguiu a legalização dele aqui no Brasil, ele teve um AVC emocional. 2 semanas depois ele partiu. Então, onde ele estava empregado, mas sem contrato, sem carteira assinada, foi-se. Fiquei viúva. Aí os meus familiares, não, volta pra cá pra mamãe.
ficar gastando dinheiro aluguel não. Aí voltei para ajudar papai e mamãe. E mais ou menos depois de um ano conheci um outro senhor, também de idade, muito mais idade do que eu. E começamos um namorico, esse negócio todo. E enfim, a gente acabou se casando. Ele era viúvo, eu também era. Pela segunda vez, eu, né? Fomos casados por 8 anos. Foi aí que tive que cuidar dele, que fraturei minha coluna, fiz a minha cirurgia de coluna, esse negócio todo. E nós fizemos aniversário de casamento na igreja dia 8 de outubro e dia 11 ele partiu. E hoje eu tô aqui, ainda enfrentando desafios, mas sempre me lembrando que eu até recebi, falando, conectando o Salmo 139 com isso que eu vou falar agora. Recebi uma mensagem de uma pessoa, um dia desses, muito legal, que dizia assim: cuide-se, você é uma obra-prima de Deus. Aquilo foi uma confirmação incrível na minha vida. E essa é a parte 2. Nesse tempo foi o tempo que eu consegui, que o Pai me concedeu, que eu concluísse o curso superior, mesmo não podendo agir. Mas pelo menos é o que eles dizem, conhecimento é poder. E ainda dou aula de inglês online, que é a única coisa que eu posso fazer no momento, porque já procurei vários empregos em sites online, remoto e nada. Mas desafio sim, só que cada dia é uma conquista. Eu leio o Salmo 139, tá? Peçam ao Espírito Santo para revelar a vocês, porque toda vez que a gente lê uma passagem, aquela passagem parece que renova. É incrível, incrível, incrível mesmo. Então, faça isso e depois pegue um caderno, compre um caderno, comece a fazer um caderno de gratidão. Todos de manhã, escreva pelo menos 2 ou 3 coisas que você realmente é do cardíaco, você é grato. E quando chegar à noite, antes de dormir, faça a mesma coisa, para ver se a vida vai mudar. Ainda tem muita coisa para ser feita e realizada aqui. Então essa é a parte 2, tá? Tô abrindo meu coração. Parte 2. Só que agora é o Salmo 139. Tá? Fui.